capítulo 30, versículo 7 de 1 Samuel. Diga glória a Deus. Amém. Acharam já? Glória a Deus. Davi livra os cativos, capítulo 30, versículo 7. Se observa o seguinte: Davi, de uma certa forma, ele era um herói de guerra, um rei segundo o coração de quem? De Deus. E Davi, ele foi para a guerra com os seus soldados. E quando Davi voltou, os inimigos que invadiram o acampamento dele, levou os inimigos cativos, levou todos cativos. Vamos lá para você entender melhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Por que Davi, com licença, tem uma história atrás dele? Por que Davi, pediu a estola sacerdotal, Bispo Júnior? Vou explicar para você. Toda vez que alguém entrar na igreja para falar com Deus naquela época, como sinal de reverência, eles precisavam usar o quê? A estola sacerdotal, que era uma questão de reverência, era uma questão de temor, era uma questão de respeito, era uma questão de consideração a quem? Consideração a Deus. Era uma questão de consideração a Deus. Então Davi colocou, e ele foi pedir direção a Deus. O povo estava arrasado, os soldados arrasados, o oficial tudo contra Davi. Porque imagine, chegar lá, teu filho não está mais lá, tua mulher não está mais lá, teu familiar não está mais lá, os inimigos levou tudo. Imagina que estava na cabeça desses homens, podendo ter matado meus filhos, ter matado minha mulher, e aí? E Davi, antes de tomar qualquer atitude, primeiro ele pediu direção de quem? Por que muita gente é abençoada? Porque pede direção a Deus quando vai fazer uma atitude. Ela não toma uma atitude precipitada. Tem gente que hoje quebra a cara, me perdoe, porque toma uma atitude precipitada. Por exemplo, poxa, acho que eu vou para outra igreja. O problema não é a igreja, meu irmão. O problema é você. Você que é o problema. O problema sou eu. O problema é você vai achar em qualquer lugar. Não é você ir para a igreja A, B ou C. O problema está na gente. Você enxergou um problema, entrega na mão de quem? De Deus. O problema é que você acha que em outro lugar não adianta. No começo vai ser 1000 maravilhas. É igual aquela piada, já viu a piada já? Do camarada político. Quem já viu essa piada? Foi o seguinte: tinha o céu e tinha o inferno, o cara morreu. E aí, quando ele morreu, o anjo falou assim: olha, é o seguinte, eu vou te levar no céu, saber como é que é lá, depois ficar lá no inferno, dar uma olhada. Aí você vai escolher para onde você quer ir, para o céu ou para o inferno. Aí o camarada foi, o anjo levou ele para lá, viu os anjos louvando, viu todo mundo buscando, né, todo mundo feliz e tal. Aí o cara, poxa, o céu é legal, né? Poxa, e tal. Bom, mas antes de você ir para o céu, vai no inferno primeiro, dentro do elevador. Aí o anjo desceu pelo elevador. O cavalo não chega nunca, né? Porque ele embaixo. Aí chegou no inferno.
chegou no inferno, aí viu lá o diabo sentado na praia, todo mundo tomando água de coco, todo mundo bebendo cerveja, comendo churrasco. Aí o político falou assim: rapaz, isso não é legal, hein? Aí o anjo: eu vou deixar você, daqui a pouco eu volto, você ia ficar. Aí cheio de mulher e tal. O político: rapaz, o diabo: não, rapaz, a casa é tua, fica à vontade ali. Esse lugar é nosso. Cara, a porta do inferno é bom mesmo, hein? Aí depois o anjo voltou: vem, vamos lá para o lugar onde você vai escolher. Aí subiu com uma passada no meu escolher. Senhor, anjo, é o seguinte: olha, o céu é bacana, gostei do céu, nada contra o céu é legal, mas eu me identifiquei com o inferno. Não fica triste comigo, não, eu quero ir para o inferno. Ô, tem certeza, rapaz? Tenho. Eu gostei muito de lá. Lá é minha cara. Aí ele entrou no elevador. Chegou no inferno. Quando abriu a porta, meu irmão, tudo destruído, uma escuridão, o pessoal gritando: ai, ai, ai. Aí o político perguntou: mas peraí, eu sou o diabo. Cadê a mulher? Cadê a praia? Cadê o churrasco? Cadê a cerveja? Meu amigo, eu já ganhei o seu voto. Bem-vindo ao inferno. Quem entendeu? Levanta a mão. Então o diabo é assim, ele mostra uma ilusão para a pessoa, para poder ganhar a confiança de quem? Exatamente. E ele pensou que lá era bom, meu irmão, quando ele foi ver, aí ele falou: não, já deu seu voto, só que ganhar o seu voto, você voltou em mim também. Quem entende o bicho, levanta a mão. Então, a situação, voltando para a palavra, a situação de Davi era uma situação que só Deus podia ajudar ele. Olha o que Deus falou para Davi, versículo 8. Então consultou Davi o Senhor: perseguirei ou não? Uma pergunta que Davi fez para Deus: alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás. E tudo que era o que Davi queria ouvir de quem? De Deus. Aí Davi foi para a guerra, pegou os soldados dele e foi atrás dos inimigos. Mas Deus deu um sinal verde para Davi. Deus falou que seria com Davi naquela empreitada. E é isso que faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É quando Deus é com ele, quando Deus é com ela, na empreitada que ele e ela faz. Muita gente quebra a cara aí fora, porque bispo, porque toma atitudes sem a direção de Deus, sem a aprovação de Deus. Quantas guerras o povo de Israel perdeu, porque Deus falou para eles não ir, mas eles foram. Faça as coisas, por exemplo, esse salmo que eu dei hoje. Eu poderia ter dado esse salmo para você 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Mas por que eu dei hoje? Porque Deus mandou dar hoje. O homem de Deus não trabalha como ele quer, ele trabalha porque senão fica uma coisa mecânica, fica um profissional da fé. E a gente não é um profissional da fé, a gente somos servos de Deus e fazemos tudo com a direção de quem? De Deus. Então ele mandou dar hoje Deus. Davi foi atrás. Vamos lá, versículo de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição.
pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Era servo dos inimigos, né? Ele ficou doente e os inimigos deixaram jogado. O diabo é assim. O diabo ele só aproveita a pessoa quando a pessoa tem saúde. Quem sabia disso? Levanta a mão. A pessoa tem saúde, o diabo aproveita quando a pessoa está doente, ela fica abandonada onde? Em cima de uma cama. E quem é que socorre essa pessoa em cima da cama? Deus. É igual amante. Amante é o seguinte: amante pega o camarada de saúde, não pega? Suga ele todinho, suga o dinheiro, suga tudo que ele tem. Quando ele está doente, ela liga para a mulher: ó, vem aqui pegar seu marido aqui, que eu não quero mais ele, não, está doente. Quem já ouviu casos assim? Levanta a mão. É mentira do bicho? Não é, gente. Esses anos todinhos que eu prego a palavra, é coisa que a gente tem visto. Aconteceu comigo. É mesmo, querido? Marido foi embora. E aí? Ficou doente aí? Vim para cá da senhora de novo. Aí, tá vendo? Quem entende o bicho? Levante a mão. Eu falei uma bobagem? Então, é mais ou menos assim. Deus é contigo, tanto com saúde, tanto doente. Que ninguém está livre de ficar doente, pegar um resfriado, não é verdade? Uma gripe, isso é normal. Nós somos seres humanos, somos sujeitos a isso. Mas quando a gente tem Deus, Deus nos protege, nos guarda. Você vê aí o que aconteceu no mundo há esses 3 anos para cá atrás. E você está vivo aí. Quantos amigos seus morreram? Quem concorda com o bispo? Mas Deus preservou a sua vida. Porque Ele te ama e te gosta de você. Então Davi achou aquele camarada doente, o egípcio, né? E trouxeram a Davi. E Davi deu pão e comeu. E deram-lhe o quê? Beber água. Versículo 12. Deram-lhe também um pedaço de pasto de figo. Que era, a parte de figo era cicatrizante, né? Um alimento, porém, muito bom para o organismo. Um pasto de figo seco. E 2 cachos de passas, de uva passas. E comeram, e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia o quê? Abandonou ele. Você sabe que tem emprego ali, que quando você tem saúde, tem patrão que é justo, tem ou não tem? Quando você está com saúde, ele está do teu lado, quando você está doente, ele também está do teu lado. Ele sabe que você é uma pessoa honesta. Ele sabe que você não vai pegar atestado falso e colocar lá. Não, ele sabe que você é uma pessoa do bem. Você não vai porque você realmente está passando mal. Quem entende o bicho? Levanta a mão. A gente tem que entender as coisas. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando na poeira, faz uns anos atrás, e me deu tipo um problema respiratório por causa da poeira. Uma alergia, obrigado, pastor Alberto, uma alergia por causa da poeira. E eu fui no hospital, peguei lá os exames, o médico falou: você tem que ficar menos de 7 dias tomando esse medicamento para você se recuperar. Sabe o que o meu patrão falou para mim? Irmão, pede demissão, pede. Você vê que é um cara que não tem coração. Hoje ele está todo doente, quase morrendo. Eles torcem por isso, bicho? Claro que não. Mas o que a pessoa planta é o quê? Ela colhe, meu cara. Poxa, se fosse um cara ser humano, não, meu filho. Eu estou vendo aqui, você é um rapaz jovem ainda e tal, realmente isso aí é normal. Vai lá, se recupera lá. Mostrei os exames, mostrei tudo para ele.
E ele mandou pedir demissão para ir embora. Quem você vê que tem gente malvada assim, levanta a mão? Ela não está nem para você. Ela quer saber o que você pode produzir para ela. Quando você tiver com saúde, ela te suga. Vai sugando você com canudinho, ó. Quando você não tem mais nada para oferecer para ela, ela te pega e te dá um chute, ó. Você não produz mais nada, você não ajuda mais nada, você não contribui mais nada como contribuía antes. Você não presta mais para ela. Ela não te ama, ela ama o que você dá para ela. Falei alguma bobagem? Não falei. Por isso que a gente tem que sempre pedir ajuda a Deus para Deus guardar, nos livrar desses cão gulosos, nos livrar desse tipo de gente, pessoal. Quem entende o bicho, levante a mão. Mas Davi cuidou desse cara. Por que Davi era um cara que arrebentava? Porque era um homem segundo o coração. Davi podia falar, não, esse cara morrer mesmo. E é inimigo, deixa ele morrer. Davi ajudou o inimigo. Quem é de Deus ajuda o amigo e o inimigo, meu. Quem é de Deus, uma alma, uma vida, ajuda quem precisa. Essa é a característica de quem é de Deus. Não faz acepção de pessoas. Por exemplo, está lá a irmã mora na rua. Levanta a mão, irmãzinha. Ela mora na esquina ali, não é verdade? Ela vem aqui, a senhora toma banho na igreja, não é, filhinha? A gente dá comida para a senhora, não é? Ela senta quietinha, ela assiste o culto. A gente dá todo apoio. Um alimento, um café, uma roupa. A gente dá todo ali um apoio para essa pessoa. Dorme na esquina aqui da vista. Mas eu creio que um dia Deus vai dar uma casa para ela, ela vai se recuperar, ela vai sair dessa, vai conseguir um emprego e vai voltar a ter a vida que ela tinha antes. Posso ouvir glória a Deus? Porque a igreja é para isso, é para recuperar as pessoas, recuperar as vidas que querem se recuperar. Sexta-feira o camarada me procurou aqui, desesperado. Foi 2, né, Suzé? 4? Não, foi sexta. Desesperado. Bicho, me ajuda, pelo amor de Deus. Estou passando uma luta e não tem nada para comer em casa e tal. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu quero um mercado de vir trabalhar. Fui lá na barraquinha de doce, peguei umas bananadas, amendoim, e ele vendeu. Aí acabou, ele voltou para agradecer, não foi? Foi. À noite, um outro rapaz, né? Ele comprou da verdade. Já comprou outro, né? Girou o dinheiro. Aí de noite chegou outro rapaz, aquele jovenzinho com a filha na perna, no pé. Nós também ajudamos ele. Demos uma jujuba, não foi? Isso. Um pote cheio de jujuba, ele foi o sinal vender. Não adianta você dar o peixe para a pessoa comer, vai acabar o peixe e ela vai voltar. Você dá o peixe a primeira vez, mas você tem que dar a vara e o anzol para ela. Ela tem que aprender o quê? Pescar sozinha. Isso é a fé inteligente, pô. Porque se eu ficar alimentando a pessoa, ela nunca vai querer andar com as próprias pernas. A gente está aqui para poder ajudar a pessoa a se levantar, não para manter a pessoa na miséria. Se eu ficar dando comida sempre à pessoa, ela vai manter a pessoa na miséria. Você tem que abrir os olhos dela e ensinar ela a pescar o peixe. E aí nunca mais ela vai depender de ninguém. Glória a Deus. Se me der R$2 na mão, eu transformo esses R$2 em 100 no final do dia. Que isso, bicho? Que isso? Você não me conhece, não, irmão. Se eu pegar R$2 de fome, eu não passo. Eu amo a obra de Deus, mas o dia que a igreja não me quiser mais, fome é ruim. Minha família sempre teve uma vida boa, eu sempre corri atrás e mantive eles bem. Entrei na igreja com meu carro, já tinha meu carro já, da segunda vez que eu entrei nesse ministério.
tinha meu apartamento quando eu entrei. Hoje eu não tenho mais nada. Desfiz de tudo. Hoje eu não tenho mais nada. Mas eu entrei bem nesse ministério. Se me der R$2, R$5, no final do dia eu estou com 100. O que você vai fazer? Ah, vou dar meu jeito. Mas que eu volto com R$100 de noite, isso é fato. O campo é grande, irmão. O dinheiro está aí fora. Só precisa a pessoa ter força de quê? De vontade. Eu passei na esquina ali, fui comprar um guaravita aqui para a igreja, para pôr na barraquinha, e estava lá vendendo estrume de boi. Estrume de... Você compra? Já tem uma freguesa, né? Quanto é que você compra? Mais baratinho ou mais caro? Tem de 5, tem de 15, tem de 10. Ali do Você pensa que o bicho está de conversa fiada, irmão? O bicho é um cara vivido. Quem entendeu? Levanta a mão. Você compra de 15, né? Para colocar nas plantas, né? E ele vende tudo. Não vende muito? Ele cata lá os clubes do boi, bota no saquinho pequeno de 5, de 10, de 15, tem até o de 30, que é o grandão. E ele tem freguês para todos. Só não ganha dinheiro quem quer. terra, barro, né? Quem entende o bicho, levanta a mão. Então a gente dá o peixe na primeira vez. Na segunda eu não vou dar mais o peixe. Meu irmão, te deu o peixe, não te dei? Agora eu vou te dar o anzol e a vara, eu vou ensinar você a deixar o peixe. A igreja é isso, é recuperar as pessoas. Quem entende o bicho, levanta a mão. Infelizmente, hoje a igreja prega, algumas pregam certo, outras não pregam a coisa certa. Tem que ensinar o povo a sair da miséria, sair da situação difícil. Sair do Egito, exatamente, pastor. Por que o povo se contentava com o Egito? Porque lá eles comiam cebola, comiam pepino, comiam a comida de escravo. 400 anos sendo escravo de Faraó, construindo lá a cidade do Egito lá. As crianças já nasciam escravas já. Era amamentada, ficava até o tempo, depois de 10, 5, 6, 7 anos já começava a fazer algum tipo de trabalho. Não tinham vida, eram escravos. E voltando aqui para o contexto aqui de Davi. Então Davi cuidou daquele cara. Versículo 13. Então perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço: egípcio. Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque o quê? Adoeci. O ser humano é assim. Foi o que eu falei no começo da reunião. Enquanto você tem algo para oferecer para ele, você é o cara. Você é a mulher. Verdade. Falei alguma bobagem? Verdade. Acabou os benefícios, acabou a amizade. Porque eles não são amigos de você. São amigos do que você tem para dar para eles. É mentira a verdade do bicho? Deus não. Deus é teu amigo no momento bom ou no momento ruim. Deus é teu amigo nas vacas gordas e nas vacas o quê? E nas vacas magras. Deus é o teu amigo a todo momento. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Ele ficou doente, o Senhor dele deixou ele para trás. Quantos homens de Deus não estão doentes aí? Foi muito usado por Deus, foram esquecidos. Um pode esquecer, mas Deus não esquece não. Um pode abandonar,
Mas Deus não abandona, não. Diga glória a Deus. Se você conheceu alguém doente da igreja, avisa pra gente, mandar um obreiro lá, ou eu vou lá. Tem um irmãozinho que está enfermo, a gente está visitando ele, orando por ele. Fui uma vez lá, sou o Jair, sempre tem lá, sou o José. Alguns obreiros estão na vida também. Morar por ele, amém, gente? Se você conheceu algum irmãozinho enfermo, procura. A gente vai visitar, vai acompanhar, vai ajudar em oração. Diga glória a Deus. Em nome de quem? Agora, o bispo não sabe, não tem como ir. Só posso ir se eu souber. Amém? E aí, para concluir, versículo 14. Nós demos um ímpeto contra ao lado sul dos queretitas e contra o território de Judá e contra o lado sul de Calete, e pusemos contra o lado sul de Caleb, é isso mesmo, Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Disse Davi: poderia descer e guiar-me a esse banco? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e descerei e te guiarei até o banco. Então Davi jurou que não ia fazer nada com ele, nem os exércitos dele. Versículo 16: e desceram, e descendo guiou. Eis que esperava espalhado sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo, que tomaram da terra dos filisteus, e da terra de quê? De Judá. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montando em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto vinham tomado os amalequitas, e também salvou as suas mulheres, e não lhe faltou coisa alguma, e nem pequeno, nem grande, nem filho, nem filhas, nem as filhas, e nem despojo, nada que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Ou seja, tudo que os inimigos roubou de Davi, Deus entregou de novo para ele. Agora, por que Deus entregou? Porque antes de Davi ir lá, Davi primeiro pediu o quê? A direção, exatamente, a direção de Deus. O que vai fazer do senhor um vencedor, o que vai fazer da senhora uma vencedora, é antes de tomar uma decisão, pedir a direção de quem? Pô, peraí, meu Deus, às vezes você quer largar o seu emprego. Será que é da vontade do Senhor que eu troco de emprego agora? Mas bicho, Deus não quer olhar para Deus te dá o melhor, mas tudo tem o seu tempo. Será que é o tempo de você sair da empresa ainda? Tudo tem um tempo. Existe um ciclo, começo, meio e fim. Será que já acabou o ciclo seu naquela empresa? De repente não. Segura mais um pouco. Ou talvez já chegou, então você vai, segue o seu caminho. Deus vai falar com você. Mas como é que Deus vai falar comigo, bicho? Irmão, Deus usou uma mula para falar com Balaão, uma jumenta para falar com ele. Deus vai usar alguém para falar com você, um parente, sei lá, um amigo de trabalho. Pela conversa dele ou dela, você vai entender que é Deus falando contigo ali. Por que já aconteceu isso já? Você queria uma resposta de Deus, e você conversando com alguém, o que você queria ouvir, você ouviu da boca da pessoa. Levanta a mão. Ali foi Deus confirmando que você podia fazer aquilo que ia dar certo. Quem entende o bicho? Então, Deus usou a jumenta para falar com Balaão, irmão. Deus vai
esperar para falar com você. Glória a Deus. O que não pode é você aceitar o diabo saquear a tua vida. O que não pode é você aceitar a situação que você está enfrentando. Você tem que reagir, você tem que lutar. Mas antes de você tomar qualquer atitude, primeiro peça a direção a quem? Ao bispo? A direção a quem, gente? A Deus. Quem entendeu a palavra, levante a mão. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. E para concluir, versículo de número 20. É isso mesmo. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi. E dizia: este é o despojo de Davi. Para quem não sabe, despojo, vou te explicar, era o tesouro inimigo, que quando o exército vencia, tomava. Então aquilo ali era recompensa de guerra. Por que muito antigamente, na época dos bárbaros, tinha muita guerra? Na época do Império Romano? Porque eles tomavam o reino e tomavam o tesouro daquele reino. E enriquecendo mais o império, enriquecendo mais o reino deles. Eu estava estudando esses dias na aula de teologia sobre o que aconteceu na época do Império Romano. O Império Romano oprimiu muito o povo de Deus, os crentes. Do ano 60 depois da morte de Cristo até o ano 327 depois da morte de Cristo. Todos os imperadores romanos que vinham oprimiam, né? Até todos os apóstolos morrer, até a ida de João para a ilha de Pátimo, onde foi exilado na prisão. O imperador César jogou ele dentro do óleo quente, ele não morreu. Imagine você, uma pessoa dando óleo quente, borbulhando, a pessoa não morre. Como é que pode isso, bicho? É Deus não deixou ele morrer. Então, se César deixasse ele lá, ele ia virar um Marte. O que é o Marte, bicho? Para quem não sabe, o Marte é uma pessoa que luta até a morte por um ideal. Então aquela pessoa morre e ela torna-se um Marte, ela fica famosa naquele lugar, naquele país, naquela cidade. Quem entende o bicho? Levante a mão. Chama-se Marte. A pessoa era martirizada. Então, ele viu que João ia virar o Marte. Então o que ele fez? O povo esqueceu de João, exilou João na ilha de Pátimo, onde tinha os prisioneiros mais perigosos do Império Romano. É uma ilha que tinha, eles morriam lá, ficavam presos até morrer lá naquela ilha. Muito bacana essa história dos crentes, né? Agora, só veio parar um pouco a perseguição dos crentes depois que os bárbaros invadiram Roma e derrubaram Roma. Então passou a ser o Império Romano dominado pelos bárbaros. Mas essa é uma história que eu vou falar com você um dia. Quem entendeu a palavra? Levante a mão. Você entendeu? Deus entregou tudo na mão de Davi, mas porque Davi foi um servo verdadeiro e fiel a ele. Pede direção a Deus. Olha para mim. E Deus vai dar resposta por tudo que você precisa. Quem entendeu a palavra? Quem gostou da palavra? Bem forte para Jesus, gente. Bem forte. Glória a Deus.